É um caderno de receitas familiar. Daqueles bem antigos, com as páginas meio amareladas, Sei bem como é. né? E aí, nesse caderno, um cachorro-quente de 5 minutos, feito com salsicha fervida ali na hora, recebe exatamente a mesma reverência, o mesmo nível de detalhamento estrutural e o mesmo respeito que um bolo super complexo de várias camadas. É um contraste em tanto. É no mínimo curioso. Então, olá para quem nos ouve, sejam muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. Eu tô super animada porque nós temos em mãos algo que funciona como uma verdadeira cápsula do tempo em formato de áudio. Literalmente uma viagem no tempo. Exato. Nós vamos analisar umas gravações caseiras bem encantadoras feitas por uma criadora chamada Maria Aparecida de Almeida. Tudo isso para o projeto e blog dela, que é conhecido como Culinária com Alma. E olha, a nossa missão aqui no nosso mergulho de hoje vai muito além de só listar ingredientes para o jantar. Ah, sem dúvida. O material que a gente vai dissecar hoje é tipo um documento sociológico e cultural muito fascinante. Porque os áudios não tratam a culinária como uma ciência inatingível de laboratório, sabe? Nem como um espetáculo puramente estético, que é, no fim das contas, o que a gente mais vê hoje em dia nas redes. Nossa, sim, o tempo todo. Pois é, a perspectiva aqui é da cozinha como uma ferramenta diária de sobrevivência, de gestão do lar e, claro, como um veículo super forte para a memória afetiva. E é bem aí que eu quero puxar o fio dessa meada. Porque, se a gente parar para pensar, o ecossistema atual de quem consome conteúdo de culinária é dominado por superproduções. Totalmente. Tudo muito artificial. Sim, são aqueles vídeos hipereditados, com cortes rápidos a cada 2 segundos, cozinhas que parecem, sei lá, bancadas cirúrgicas com uma iluminação perfeita. E ingredientes que ninguém encontra, né? Pois é, ingredientes que muita gente não sabe nem pronunciar o nome, quanto mais encontrar no mercadinho da esquina. E aí, diante disso tudo, eu jogo a pergunta: por que uma voz caseira, gravada de um jeito super rudimentar, apenas ditando receitas tradicionais, consegue prender tanto a nossa atenção? Qual é a mágica por trás desse gravador? Então, eu diria que a mágica, na verdade, é a completa eliminação de barreiras. Como assim? É que, quando a gente escuta a gravação da Maria Aparecida, nós não somos colocados na posição de meros espectadores de uma performance artística. A voz dela nos coloca na posição de aprendizes. Ah, entendi, como se a gente estivesse lá dentro. Exatamente, dentro de uma cozinha real. Ela personifica aquela essência da comida caseira, simples e feita com carinho. E essa abordagem, ela meio que destrói aquela intimidação que os vídeos ultraproduzidos criam na gente. Ela mostra que o ato de alimentar uma família é um espaço de acolhimento prático. Não é uma competição para ver quem faz o empratamento mais digno de uma estrela Michelin, sabe? Nossa, é muito isso. É quase como se ela puxasse uma cadeira ali na mesa e dissesse: senta aqui que eu vou te ensinar como a vida real funciona. Perfeito. É bem essa a sensação. E a primeira demonstração prática disso, nesses áudios, vem na forma de um doce que é o conforto absoluto. O bolo de banana. Um clássico. Sim, mas olha só que engraçado. Lendo as notas das nossas fontes, o que me chamou a atenção não foi o bolo em si, foi a instrução inicial dela. Ela faz muita questão de ditar, sabe aquelas bananas bem maduras que estão na fruteira? E perceba como essa introdução carrega um peso enorme para a receita. Sim. Ela não pede para a pessoa sair e comprar a banana mais bonita do hortifruti. O ponto de partida da receita dela não é o consumo, é o aproveitamento. Exato. Lendo isso, a imagem que me veio à cabeça foi quase como uma amortização de um ativo doméstico, sabe? Boa analogia. É tentar extrair o valor máximo de algo que tá ali depreciando na bancada da cozinha. Aquela banana toda manchada, que já tá quase preta. Que muita gente jogaria fora. Isso. Que todo mundo na casa olha e pensa: isso aí já estragou, vai pro lixo. Mas não. Na lógica da economia doméstica e dessa culinária com alma, essa fruta hipermadura é o trunfo, é o cisne da confeitaria caseira. E tem uma razão química e mecânica muito específica para isso, viu? Que vai muito além só da economia. Química, conta mais. Então, quando a banana chega nesse estágio de oxidação e amadurecimento extremo,
Os amidos complexos da fruta já foram quebrados. Eles viram açúcares simples, tipo a frutose. Ah, então ela fica muito mais doce naturalmente. Muito mais. Ela se transforma num adoçante natural potentíssimo e ganha uma textura quase líquida. E o que é mais fascinante aqui é como essa química natural dita o método da receita. Facilita o trabalho, né? E mais, basta amassar. Não precisa daquela bagunça de batedeiga para incorporar ar, sabe? Não precisa bater claras em neve ou fazer aquele chamado método cremoso com manteiga. Que é onde todo mundo erra, vamos combinar. Exato. Ela só mistura a banana amassada com ovos, açúcar, óleo, entra com a farinha e, por último, o fermento. E essa técnica direta elimina todas aquelas barreiras. Ela desenhou na prática um método à prova de falhas para garantir aquele gostinho de casa de mãe. É genial. E o mais interessante é que, saindo desse ambiente de total flexibilidade e perdão, que é o bolo de banana, os áudios nos levam para um outro extremo da confeitaria tradicional brasileira. Os quindins. Os quindins. Que exigem uma precisão empírica impressionante. Ela mesmo os descreve como sendo do tempo da vovó. E eu fiquei olhando para a lista de ingredientes nas nossas fontes e, são só 3 itens. Só 3. Coco, 3 xícaras de açúcar e 3 ovos. Dá muito a impressão de que tá faltando alguma coisa na lista, não dá? Dá essa impressão para o nosso paladar contemporâneo, sim. Mas a genialidade da doçaria tradicional está justamente na arquitetura dos ingredientes. Arquitetura? Como assim? É que, quando a gente tem uma lista tão reduzida, cada elemento precisa exercer múltiplas funções. A instrução dela é misturar tudo cru, colocar nas forminhas de papel e levar em forno brando. E essa técnica simples esconde séculos de adaptação. Nossa! Por exemplo, a proporção colossal de açúcar em relação aos ovos inteiros não está ali só para adoçar o quindim. Tem outra função. Sim. Historicamente, o açúcar é um conservante muito poderoso. Ele foi projetado para fazer o doce durar dias fora da geladeira, numa época em que a refrigeração não era uma garantia nas casas. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é questão do forno brando, porque ela enfatiza bastante isso no áudio. Ah, isso é pura física termodinâmica. Lá vem você com a ciência de novo. Mas é verdade. Como a receita não tem farinha, para criar uma rede de glúten e segurar a estrutura, quem dá a liga são os ovos. Então, se o forno estiver muito quente, as proteínas do ovo vão coagular rápido demais. E aí estraga tudo. Estraga. Isso expulsa a água e transforma o quindim numa borracha doce horrível. Já o forno brando, com a temperatura bem baixa, permite que a mistura de coco e açúcar assente no fundo da forminha, enquanto as gemas coagulam lentamente lá na parte de cima. Ah, criando aquela crosta brilhante e cremosa perfeita, né? Exatamente. É pura engenharia química disfarçada de receita da vovó. Uau, isso é maravilhoso. Ver essa ciência toda escondida na intuição é o que faz esse material ser tão rico para quem escuta. Mas olha, nossa análise não fica só no açúcar, porque essa mesma filosofia de fazer muito com pouco flui com muita naturalidade para o momento que eu acho que é o mais crítico da gestão de uma casa. As refeições principais. Isso, o almoço e o jantar. E o primeiro exemplo salgado que salta das gravações é o rocambole de batata. Que é um clássico também. E o rocambole de batata ele ilustra perfeitamente a base de qualquer cozinha familiar funcional, que é a necessidade de versatilidade, sabe? Ele é o verdadeiro coringa do cardápio. Totalmente. Porque a massa é puramente batata cozida e amassada. É tipo uma tela em branco absoluta. A partir do momento que a base está pronta, o recheio é ditado pelo que a geladeira oferece naquele dia. O que tiver sobrado. Frango desfiado ou o clássico presunto e queijo. É só enrolar, assar e de repente o que era só um punhado de batatas e algumas sobras vira um prato principal que tem até cara de festa de domingo. Com certeza. Mas eu preciso confessar uma coisa pra você e pra quem tá nos ouvindo. Eu vou ter que ser advogada do diabo aqui. Ixi, lá vem. Porque de tudo que a gente analisou nessas gravações, teve uma receita que me fez parar e pensar sério mesmo, e foi a do cachorro-quente. Sério? Qual foi a raiz da sua dúvida com o cachorro-quente? É que, honestamente, eu fiquei pensando se cachorro-quente realmente precisa do status de uma receita, com o passo a passo ditado num áudio e tudo. Ah, entendi seu ponto. Porque eu sempre vi o cachorro-quente como o antônimo de cozinhar. A gente ferve a água, joga a salsicha dentro por uns 3 minutos, taca num pão com mostarda e pronto.
Mas a Maria Aparecida, ela trata isso com uma dignidade enorme. Ela estrutura o prato. Sim, ela dita cebola em rodelas, 2 colheres de extrato de tomate, tomates picados sem pele e sem semente. E só aí ela ferve as 6 salsichas dentro desse molho por 5 minutos para encorpar. Me pareceu um excesso de zelo. Eu tô perdendo alguma coisa ou ela estava só, literalmente, enchendo linguiça? Olha, essa é uma excelente provocação. Mas se a gente conectar esse detalhamento ao cenário maior da administração do lar, isso faz todo o sentido do mundo. Faz. Faz. Primeiro, a gente precisa entender que registrar essa receita não é sobre ensinar a ferver uma salsicha. É sobre sistematizar o tempo, o custo e o rendimento para a família. Ah, previsibilidade. Exato. Quando a gravação crava que o preparo leva 20 minutos e rende exatamente 6 porções, isso é um relatório de gestão. A pessoa que escuta e anota isso sabe que, numa terça-feira à noite, com pouco dinheiro e tempo esgotado, ela tem uma fórmula matemática exata para alimentar 6 bocas. Caramba. Então é sobre garantir o resultado previsível numa rotina que costuma ser muito caótica. Perfeito. E tem também o aspecto culinário que você mencionou. A técnica que ela descreve não é nada trivial. Ela está ensinando a construir uma base de sabor ali, quase como se fosse um mirepoix rústico da culinária francesa, sabe? Nossa, chique! Pois é. Ao refogar primeiro a cebola no óleo e depois acrescentar o extrato de tomate para dar uma leve caramelizada antes da água, ela cria um molho super encorpado. Ela pega um ingrediente ultraprocessado e muito barato, que é a salsicha, e eleva isso a uma refeição densa, quente e nutritiva. Faz sentido. Com a maionese e a batata palha, ele deixa de ser um lanchinho de preguiçoso e vira um jantar que conforta. É, no fundo, o respeito máximo por quem vai sentar à mesa, independentemente do orçamento daquela semana. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo da previsibilidade e do rendimento.